Olá, eu sou o Renan Zancani. Eu vou apresentar um vídeo sobre filtração que eu elaborei juntamente com a minha colega Juliana Galante. Esse vídeo é referente à cadeira de operações unitárias 1 e o professor responsável é o Edson Cordeiro do Vale. Introdução. A filtração é a separação mecânica entre as fases particuladas e a fase fluida, utilizando um meio poroso, o qual retém a fase particulada e permite a passagem da fase fluida. O produto desejado pode ser tanto a fase líquida quanto os sólidos retidos no filtro. Os filtros podem operar de forma contínua ou embatelada. No sistema embatelada, após um determinado tempo, o processo é interrompido para a remoção da torta. No processo contínuo, a torta é removida continuamente e mantém-se o filtro continuamente em operação. Já adiantando, a questão que eu vou trabalhar logo mais à frente é sobre um filtro que trabalha em batelada, então vai ser necessário interromper a filtração para a remoção da torta algumas vezes. Agora eu vou falar um pouco sobre o filtro prensa, um dos mais antigos e mais usados para a separação de líquido sólido. Esse é o filtro que vai ser utilizado na questão que eu vou abordar um pouco mais à frente. Ele consiste em várias placas filtrantes em série, geralmente de polipropileno, e as placas são comprimidas e a solução é filtrada pela prensa. Pode operar de forma contínua ou embatelada. Aqui algumas vantagens e desvantagens presentes nesse tipo de filtro. Como vantagens, ele tem um baixo custo de operação, ele tem um formato simples e alta eficiência, tanto embatelada quanto na forma contínua. Como desvantagens, nós temos um alto custo de manutenção, a vida útil curta dos filtros, e é um aparelho que trabalha com um número grande de filtros, né? E justamente por isso pode ocorrer o aparecimento de vazamentos e ele tem uma lavagem incompleta devido à inconsistência da torta formada. Aqui são duas figuras para ilustrar como é a aparência de um filtro prensa e eu vou explicar um pouco mais detalhadamente no slide posterior. Então, essas três gravuras, elas explicam como funciona um filtro prensa. Inicialmente, nós temos essa peça aqui, que está em verde, ela é móvel e pressiona as diversas placas que compõem o filtro prensa. Posteriormente, o líquido a ser clarificado ele é injetado por este duto aqui, que vai entrar em contato com os diversos filtros dentro do aparelho. Então, o líquido vai passar pelo filtro, o líquido clarificado, e vai ser levado a um duto maior, onde vai ser bombeado para fora. Nós vamos começar a observar com a passagem do tempo a formação de uma pequena torta aqui na parede dos filtros. E na segunda figura aqui ao lado, nós já temos um processo um pouco mais avançado. Como vocês podem ver, aqui nós já temos uma torta formada em praticamente todo o aparelho. E o que normalmente é feito quando a gente chega nesse estágio é cortado um fluxo de líquido que estava sendo bombeado para dentro e é bombeado ar com um compressor para fazer a secagem dessa torta para facilitar o descarte desse material. Por exemplo, quando se trabalha com lodo, tu deseja um lodo que seja relativamente seco para tu poder ter um volume menor desse material no transporte e posterior descarte dele. Aqui, na terceira figura, já está sendo aberto o filtro prensa e fazendo o descarte, então, dessa torta. E esse processo vai ser repetido para todas as tortas no filtro. Inicialmente eu vou fazer uma leitura rápida da questão e depois eu vou destacar alguns pontos importantes. Sua empresa possui um filtro prensa com área total de 50 metros quadrados. Por um motivo de mudança de processo, esse equipamento não será mais utilizado. Para aproveitar a mão de obra qualificada e o investimento já feito no equipamento, você propõe que a sua empresa ofereça para outras empresas o uso de filtro como um serviço. Empresas das redondezas acharam interessante e trouxeram uma amostra de suspensão a ser filtrada. Após testes de bancada, com o filtro em condições piloto, verificou-se que a torta era incompressível. A empresa precisa filtrar um volume de 80 metros cúbicos por dia, dividido em 4 ciclos de igual volume, 20 metros cúbicos cada. A torta precisa ser lavada por lavagem completa, usando 9% da água relativa ao volume de suspensão a ser processado. O filtro deve ser descarregado quando a massa de torta seca no filtro é de 950 kg. Calcule se a sua empresa será capaz de filtrar o volume de suspensão considerando um ciclo de montagem e descarregamento de 30 minutos.
Considere um turno de operação de 24 horas. Calcule o tempo total de filtração para processar o volume total. Repita os cálculos caso o volume total fosse dividido em 6 ciclos de igual volume. Calcule o novo tempo de filtração para filtrar o volume total e compare com o anterior. Agora eu vou fazer alguns destaques aqui que eu achei importante na questão proposta. Então, inicialmente é fornecido o valor da área total do filtro. Depois, ele cita que são feitos testes em bancada, que vão gerar informações importantes para os cálculos. Ele verifica que a torta era incompressível. Por ser incompressível, a gente sabe que a queda de pressão ela é proporcional à vazão, o que não acontece quando ela é compressiva, né? A empresa precisa filtrar um volume de 80 metros cúbicos, esse é o volume que tem que ser filtrado. Isso tem que ser feito em um dia, né? E dividido em 4 ciclos de 20 metros cúbicos cada. Também é dito que a torta precisa ser lavada por uma lavagem completa e precisa se utilizar 9% da água relativo ao volume de suspensão a ser processado. Outra informação importante dada é que o filtro deve ser descarregado quando a massa de torta seca no filtro é de 950 kg. Quando a torta chegar a esse peso, vai ter que ser interrompido para ser feita uma lavagem na torta. Então, a pergunta é se vai ser capaz de filtrar o volume de suspensão considerando o ciclo de montagem e descarregamento de 30 minutos. Ou seja, toda vez que for feita a montagem e o descarregamento, 30 minutos vão ser gastos. É para considerar então o período de 24 horas, como eu mencionei, e nós também vamos fazer um cálculo com 6 ciclos de igual volume e verificar se eles vão se enquadrar dentro das 24 horas. E nós vamos abordar todos esses tópicos levantados mais à frente. Aqui nós temos duas tabelas, né? A primeira com diferentes tempos, nós temos diferentes volumes de filtrado, foi passado para metros cúbicos, e aqui nós temos uma relação de T, de tempo, sobre o volume, que vai ser utilizado para gerar um gráfico posteriormente. Aqui, propriedades, nós temos a viscosidade, a área, a variação da pressão, né, o nosso ΔP, e a concentração. Aqui nós temos um gráfico relacionando tempo sobre o volume com o volume. Foi gerada então uma equação de reta. A partir dessa equação de reta nós obtivemos o coeficiente angular e o termo independente, que vão ser analisados logo à frente. A partir do coeficiente angular da equação do gráfico que eu mencionei anteriormente, é possível encontrar o Kp sobre 2. Esse Kp ele vai ser colocado nessa equação e vai tornar possível a determinação da resistência específica da torta, certo? Então, multiplicando o coeficiente angular por 2, nós vamos encontrar o valor de Kp igual a 91,69,74,78,79 segundos vezes metro na menos 6. Esse valor vai ser colocado aqui e juntando com os dados do teste de bancada, isso aqui são valores do teste de bancada, é a área fornecida no teste, vezes a queda de pressão, dividindo pela viscosidade, vezes aqui a concentração, é possível encontrar o valor da resistência específica da torta, que é igual a 9,4107 vezes 10 na 10 metros vezes quilogramas na menos 1. Agora para o cálculo do RM, que é a resistência do meio filtrante, nós vamos utilizar o termo independente da equação gerada no slide anterior. Esse termo vai multiplicar novamente a área fornecida no teste de bancada, a queda de pressão e a viscosidade. Feitos os devidos cálculos que estão demonstrados aqui, nós vamos encontrar o valor para a resistência do meio filtrante de 2,2391 vezes 10 na 11 metros na menos 1. Os dados de alfa e RM, alfa sendo a resistência específica da torta e RM a resistência do meio filtrante, são calculados com base nos dados obtidos em laboratório, como eu mencionei anteriormente. Porém, são inerentes ao material, então não variam ao ser aplicados em escala industrial. Calculou-se, então, os valores de Kp e B para a área fornecida no problema.
Então, nessa equação que está logo abaixo aqui, nós temos a área de novo aparecendo. Só que dessa vez nós vamos utilizar a área de 50 metros quadrados, que é a área do problema que eu fiz a leitura com vocês. Então, multiplicando o alfa pela viscosidade vezes a concentração, dividido pela área ao quadrado, vezes a queda de pressão, nós vamos encontrar o nosso novo valor para Kp, que é 40,4289 metros vezes quilogramas na menos 1. Para o cálculo de B, nós vamos multiplicar pela viscosidade, a resistência do meio filtrante, a área de 50 metros quadrados. Aqui embaixo aparece dividindo, multiplicando pela queda de pressão novamente. Nós vamos encontrar um valor para B de 96,9689 segundos vezes metros na menos 3. Para calcular a taxa de lavagem completa, foi utilizada a seguinte equação. dV sobre dt é igual a 1/4 que multiplica 1 dividido por Kp vezes Vf mais B. Kp já é conhecido, assim como B. A variável nova aqui é o Vf, ela é o volume final. Eu vou explicar mais detalhadamente como que calcula esse volume final. Conforme dito no problema, o filtro deve ser descarregado quando a massa de torta seca no filtro é de 950 kg. Então, o volume correspondente a essa massa é o nosso Vf, que foi calculado utilizando a seguinte relação de concentração da suspensão. A concentração fornecida no problema era de 49,6 kg por metro cúbico. Então, com uma regra de 3 simples, é possível relacionar os 950 kg com o volume referente a essa massa. O valor encontrado para Vf foi de 19,15 metros cúbicos. Com os valores de Kp, Vf e B, é possível encontrar a nossa taxa de lavagem. Substituindo esses valores aqui na fórmula, é possível encontrar a taxa sendo igual a 2,8692 vezes 10 na menos 4 metros cúbicos vezes segundos na menos 1. Para calcular o tempo de lavagem, é necessário o volume de água utilizado, que é de 9% do volume de suspensão a ser processado, que são 20 metros cúbicos. Então, foi feita uma regra de 3. 20 metros cúbicos são 100%. 9% vai nos dar um volume, que é 1,8 metros cúbicos. Agora, com a taxa de 2,8692 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos por segundo, utilizando o volume encontrado de 1,8 metros cúbicos, é possível encontrar o tempo de lavagem, que é de 1,74 horas. Para calcular o tempo de filtração de 20 metros cúbicos, lembrando que serão feitas 4 filtrações de 20 metros cúbicos, foi utilizada a seguinte equação. O tempo é igual a Kp sobre 2 vezes o volume ao quadrado mais B vezes V. Kp já é conhecido, B já é conhecido, e é importante chamar a atenção de que o volume utilizado nessa fórmula aqui é o volume de 20 metros cúbicos. Substituindo esses valores na fórmula, é possível encontrar o tempo de filtração para esse volume aqui, e ele é igual a 2,78 horas. Considerando que serão realizados 4 ciclos de 20 metros cúbicos para completar os 80 metros cúbicos desejados, e que serão necessários 4 ciclos de lavagem e de montagem e descarregamento do filtro, o cálculo do tempo total do processo fica assim. O tempo total é 4 vezes o tempo de filtração, mais 4 vezes o tempo de lavagem, mais 4 vezes o tempo de montagem e descarregamento. Esse tempo aqui é fornecido lá na questão que eu fiz a leitura com vocês, e ele é de meia hora, é um tempo fixo. Então, substituindo os valores aqui, nós vamos encontrar que o tempo total é de 20,11 horas. Considerando um turno de operação de 24 horas, a empresa é sim capaz de filtrar o volume de 80 metros cúbicos, pois levará apenas 20,11 horas. Anteriormente, foi feito o cálculo de 80 metros cúbicos divididos em 4 ciclos de 20 metros cúbicos. Agora, vamos fazer o cálculo para o mesmo volume de 80 metros cúbicos divididos em 6 ciclos de 13,33 metros cúbicos. Será calculada uma nova taxa. Os valores de Kp e B são os mesmos. A diferença aqui é o volume final, que agora é de 13,33 metros cúbicos. Substituindo esses valores na equação, vamos encontrar o valor para a taxa de
3,9307 vezes 10 na menos 4 metros ao cubo vezes segundos na menos 1. Agora, calculando o volume de água para a lavagem. Vamos repetir a regra de 3, utilizando agora o volume de 13 metros cúbicos, sendo ele 100%. Os 9% vão nos dar um volume igual a 1,2 metros cúbicos. Utilizando a taxa calculada de 3,9307 vezes 10 na menos 4 metros cúbicos por segundo, vamos encontrar o tempo necessário para este volume de água para a lavagem. Este tempo vai ser igual a 0,85 horas. Agora será calculado o tempo de filtração. Para calcular o tempo de filtração de 13,33 metros cúbicos, foi utilizada a seguinte equação. Tempo é igual a Kp sobre 2 vezes o volume ao quadrado mais BV. Essa equação já foi utilizada anteriormente. A diferença aqui é o volume. O volume, na fórmula, é de 13,33 metros cúbicos, referente ao volume de filtração de uma das 6 etapas. Substituindo os valores aqui na fórmula, nós vamos encontrar um tempo de filtração para esse volume aqui, de 13,33 metros cúbicos, igual a 1,36 horas. Considerando que serão realizados 6 ciclos de 13,33 metros cúbicos para completar os 80 metros cúbicos desejados, e que serão necessários 6 ciclos de lavagem e de montagem e descarregamento do filtro, o cálculo do tempo total do processo fica assim. O tempo total é igual a 6 vezes o tempo de filtração, mais 6 vezes o tempo de lavagem, mais 6 vezes o tempo de montagem e descarregamento. Somando esses tempos aqui, nós vamos chegar ao valor de 16,26 horas. Considerando então um turno de operação de 24 horas, a empresa é capaz de filtrar o volume de 80 metros cúbicos divididos tanto em 4 quanto em 6 ciclos, pois levará 20,11 horas ou 16,26 horas respectivamente. Então, concluindo, para os testes feitos no filtro prensa dessa questão, quando dividido em 6 ciclos, o volume de 80 metros cúbicos, foi possível fazer essa filtração em um tempo relativamente mais baixo que quando dividido em 4 ciclos de 20 metros cúbicos. Então, a filtração em 6 ciclos se mostrou mais vantajosa frente ao tempo. E aqui, falando um pouco do filtro prensa, ele é um filtro que é amplamente usado na indústria. Em estações de tratamento de efluentes ele pode ser usado. A água clarificada sai, os rejeitos ficariam retidos nesse filtro. O filtro prensa também é utilizado para filtragem de sucos de frutas, vinhos, óleos vegetais e extratos. Lembrando que o líquido clarificado pode ser utilizado, aqui no caso o suco, ou a torta retida também, que no caso seria a polpa da fruta. A torta também poderia ter algum interesse para a indústria alimentícia. Também é utilizado como clarificação em geral, o filtro prensa, e em estações de tratamento de lodo, em que o lodo ele é feita aquela secagem com ar dentro do filtro prensa para tirar a umidade desse material e facilitar o transporte dele para um futuro descarte. E é isso, muito obrigado.